Graça e paz, irmãos. Amém. Eh, Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu os dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém? Alguns anos atrás, não lembro exatamente quantos anos, eu tive a honra de pregar nesse mesmo texto no culto de domingo de Páscoa. E eu amo esse texto, particularmente porque Jesus fala Maria e meu nome é Maria, então normalmente quando eu leio esse texto é como se eu ouvisse Jesus me chamando mesmo. E aí eu gosto muito desse texto e esses anos atrás eu preguei ele na Páscoa. Só que dessa vez, novamente, quando os pastores me convidaram para pregar essa mensagem novamente nesse texto, eu compreendi que a ênfase de hoje ia ser diferente de anos atrás. Apesar de que eu não posso deixar de citar o que foi a mensagem de alguns anos atrás, porque eu acho que ela é muito, muito preciosa. Quando a gente lê o relato da ressurreição, acho que primeiro eu vou contextualizar um pouquinho de onde nós estamos, né? A gente teve o domingo de Páscoa, o pastor Bruno pregou sobre o encontro de Jesus com os discípulos em Emaús. Depois, no domingo passado, o Arthur pregou sobre o encontro de Jesus, do anjo do Senhor, com Jacó, quando ele fere a perna de Jacó, né? E hoje a gente vai, enfim, vou trazer aqui uma mensagem sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena após a ressurreição. Então, a gente está tratando de encontros de Jesus com algumas pessoas aqui. E nesse momento, tratando de Jesus ressurreto após a Páscoa e o primeiro encontro dele. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ver essa mesma passagem relatada de algumas formas diferentes, e aí alguns teólogos vão se debruçar sobre o fato de que um evangelista vai dizer que eram algumas mulheres que foram ao túmulo, João vai dizer que foi só Maria, alguns vão dizer que tinha dois anjos, um vai dizer que é um anjo só, um vai dizer que os anjos estavam dentro do túmulo, outro que os anjos estavam em cima da pedra. Enfim, mas, de todo modo, como a gente vê que o relato é muito parecido, ele torna a mensagem fidedigna e fiel e real. Mas algo que é importante eu dizer é que todos os evangelhos vão concordar que a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto foi Maria Madalena, que era sua discípula. E então, entrando um pouquinho no contexto histórico, quando Maria, ou as mulheres, enfim, eu vou trazer aqui só Maria porque João está falando só de Maria, mas poderiam ter outras mulheres com ela, como outros
evangelistas vão trazer, quando o dia vai começar, então ainda poderia estar um pouco escuro quando ela vai até esse lugar, e ela vê que a pedra havia sido removida. É interessante a gente saber que na época era muito comum haver furto e roubo de túmulos, porque quando alguém era sepultado, junto com essa pessoa, óleos aromáticos, tecidos, coisas que eram bem caras, a pessoa era envolta nesse tipo de tecido, linho, que era bem caro, existiam esses óleos aromáticos que eram caros, então era comum na época que sepulcros fossem invadidos e assaltados, e isso era um crime na época. Então, quando Maria chega e ela vê que o túmulo havia sido aberto, que ele estava aberto, a primeira coisa que ela pensa é que o túmulo foi assaltado, né? E ela volta e relata isso para os discípulos, né? Só que, se a gente for ler o relato dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus repetiu inúmeras vezes, que ele ressuscitaria. Isso tanto é verdade que no evangelho de Mateus, os judeus, na época, os sacerdotes, eles falam, né, que Jesus falava que isso iria acontecer, então eles pedem para que os romanos coloquem guardas em frente ao túmulo, para que não se saísse a mentira de que Jesus tinha ressuscitado por aí. Então essa era uma mensagem real, assim, eles ouviram muito isso, né? Mas isso talvez faça a gente se perguntar se por que eles, quando ouviram tantas vezes que Jesus ressuscitaria, eles não se colocaram lá junto do túmulo e ficaram esperando, né? E a gente tende a olhar para as pessoas na antiguidade e pensar que o povo era muito místico, e de fato era. Mas é importante frisar, gente, que para o povo judeu, a ideia de um ser humano ressuscitar, ela era muito, assim, impossível. Tão impossível quanto para o povo hoje, que é cético, que acredita, completamente secularizado, só tem fé na ciência e na experiência. Para o povo judeu, a ressurreição era uma coisa completamente não possível, tá? Então, a gente precisa entender que quando Jesus morre, realmente Jesus tinha pregado muitas vezes que ele ressuscitaria. Mas a fé dos seus discípulos ali tinha morrido mesmo. Tinha morrido. Jesus morreu e com ele a nossa fé foi com ele, tá? No entanto, Maria chega e fala, levaram o corpo de Jesus. Ela volta e conta para os discípulos. E aí Pedro e João vão até o sepulcro. E quando o texto diz que Pedro viu os lençóis, esse termo ver ali, ele não é só de olhar, ele tem a ver com refletir também. Porque o que Pedro observa é que esses lençóis de linhos, eles estão dobrados e o da cabeça está separado à parte. Isso traz uma incógnita na cabeça, porque se assaltaram o túmulo, por que eles não levaram o linho? Certo? E se Jesus ressuscitou, né, sei lá, por que o linho está dobrado? Como que isso aconteceu? Assim, quem que entra num túmulo, tira o corpo e daí tem tempo para dobrar o lençol? É uma coisa meio esquisita mesmo. Então Pedro olha, reflete, e ali, quando fala que João creu, não significa que João, apóstolo amado, que chegou primeiro, rapidez, não significa que ele creu na ressurreição, significa que ele creu no que Maria tinha dito, que o túmulo havia sido violado, certo? Certo, vamos lá. Então, aqui, contextualizado historicamente, então, até esse ponto, os discípulos e Maria Madalena acreditavam que o túmulo de Jesus tinha sido assaltado por criminosos mesmo e tinham roubado o corpo de Jesus. Quando a gente entra nessa passagem, quando eu preguei anos atrás, o que eu trouxe assim, que realmente explodiu a minha cabeça na época, é que essa passagem, ela remonta à criação no Jardim do Éden. Porque se vocês pensarem bem, se vocês olharem lá em Gênesis e perceberem, no início da criação tinha um homem e uma mulher num jardim. A mulher, ela foi enganada pela serpente, ela come do fruto, a queda entra no mundo a partir da primeira a acreditar numa mentira, que foi a mulher. Ela e o seu marido caem. Deus manda 2 anjos para proteger o Éden e os expulsa desse jardim. Milhares de anos depois, a gente vai ver aqui novamente uma mulher no jardim. E quando ela se encontra diante desse homem, esse Cristo ressurreto, ela não o reconhece. Quem que ela acha que ele é? O jardineiro. Quem era o primeiro jardineiro da história da humanidade? O primeiro jardineiro da história da humanidade foi Adão, gente. A tarefa de Adão era cuidar de um jardim. O que um jardineiro faz? Cuida de jardim. Adão, o primeiro jardineiro, que falhou miseravelmente em proteger o seu jardim. Agora a gente encontra novamente uma mulher
E ela está diante de um homem que ela crê ser o jardineiro. Mas esse não é o primeiro jardineiro Adão, esse é o segundo Adão. O segundo Adão, ela está diante do segundo Adão. E o que ele vai dizer para ela? Maria. Ele olha para ela, chama ela pelo nome e ela o reconhece. A primeira pessoa a crer numa mentira foi uma mulher. E a primeira pessoa a crer na verdade foi uma mulher. Essa é uma história de redenção. Jesus está inaugurando a nova criação. Ele está remontando o Éden. O segundo Adão está recomeçando a história. E agora, essa mulher que antes, Eva, tinha sido enganada e trazido a queda sobre a humanidade através da sua obediência. Agora, Maria, nesse papel representativo, ela vai trazer a mensagem da redenção. Ela foi a primeira a ver a verdade, o Cristo ressurreto. O segundo Adão que cumpriu aquilo que o primeiro não conseguiu cumprir. Amém? Glória a Deus. Gente, dava para terminar aqui já, porque isso aqui é muito profundo, é lindo, é maravilhoso. Os encontros de Jesus têm propósito. Não era só que Jesus resolveu encontrar Maria Madalena e escolheu encontrá-la por acaso. Ele está recomeçando a história, a nova criação começa, porque Cristo foi até o Hades e ele volta para recomeçar a história. É a promessa lá de Gênesis 3,15. Quando Deus fala para a mulher que ele colocaria inimizade entre ela e a serpente, mas que do ventre dela, a semente da mulher, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. É aqui, gente, isso está sendo cumprido. Jesus desceu ao Hades, esmagou a cabeça do diabo, e ele está voltando vitorioso. Aleluia, glória a Deus. A mensagem de alguns anos atrás foi nesse sentido, foi para falar sobre o propósito do encontro de Jesus e a nova criação inaugurada através desse encontro. Tem um livro do Timothy Keller que chama Encontros de Jesus, no qual o Timothy Keller vai se debruçar num capítulo inteiro, capítulo 6, para falar do primeiro cristão da história da humanidade e o primeiro cristão da história da humanidade ser Maria Madalena. Porque afinal, se um crente é aquele que crê que Jesus morreu e que ele ressuscitou dentre os mortos, Maria foi a primeira a crer nessa verdade e a anunciá-la. Amém? Certo. No entanto, contudo, sempre que eu leio essa passagem, isso me vem à mente e é lindo e eu quis compartilhar com vocês. Dessa vez, não foi isso que capturou o meu coração enquanto eu li esse texto. E eu quis compartilhar isso com vocês porque eu acredito que para alguém, recontar a história do Gênesis, recontar a história da nova criação e dizer que Deus iniciou a nova criação a partir de uma mulher que tinha sido liberta de 7 demônios, o que poderia significar que ela estava completamente debaixo, né? 7 é um número de perfeição, então poderia significar que ela estava completamente debaixo da atuação de Satanás e foi liberta e foi a primeira mulher a anunciar o evangelho, poderia tocar o coração de alguém, no sentido de que Jesus escolheu que o evangelho fosse anunciado inicialmente não pelo líder dos discípulos, que era o apóstolo Pedro, não pelo um grande sacerdote conhecido, não, nem por um dos 11, no caso ali, mas por uma mulher, por alguém que não era protagonista nessa história. E por alguém que não tinha o testemunho válido, porque o testemunho das mulheres na época ele não era tido como, não contava num tribunal. As mulheres eram contadas como gado. Então Jesus escolheu uma pessoa que o testemunho nem era validado diante de um tribunal para anunciar a verdade. Certo? Então Jesus te escolheu também, meu irmão, minha irmã. Ele escolheu você, vaso de barro, que ainda peca, que conta mentira, que tem um coração cheio de ódio. Ele escolheu você para anunciar a verdade. Amém? Mas o que tocou meu coração não foi isso lendo esse texto. Eu gostaria que a gente lesse novamente a partir do versículo 11. E eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre esse momento. Para onde que eu tenho que apontar, Davi? Para aí? Para o Davi? É esse botão do lado? É? E... Tá ligado. Ah, só passa para o próximo então, Davi. De boa. Não tem muitos slides, não. Pode ir para o próximo. Isso. Vamos lá, versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntavam: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Pode ir para o próximo. O que me tocou lendo essa mensagem dessa vez foi essa pergunta de Jesus para Maria: A quem você procura? Ao ler, gente, o relato dos evangelistas sobre quem era essa mulher, quem era Maria de Magdala, Maria Madalena, a gente vai descobrir que ela era uma mulher que foi liberta de 7 demônios por Jesus. Não tem nenhum trecho, não tem nenhum relato bíblico que afirme que Maria Madalena foi uma prostituta, tá? Isso veio anos depois, numa confusão que fizeram, crendo que Maria Madalena seria a mesma mulher que ungiu o óleo nos pés de Jesus, a quem teria uma conduta duvidosa, mas ela não era a mesma mulher. De todo modo, também a gente pode crer, a partir das escrituras, que Maria Madalena era uma mulher que tinha recursos, tinha posses. Ela era uma das mantenedoras do ministério de Jesus, junto com Susana e Joana. E a gente olha que desde o momento que Maria foi liberta desses 7 demônios, ela se torna uma discípula fiel de Jesus. Ela está com ele e ela o segue, e ela continua seguindo no momento em que todos os seus discípulos o abandonam, que é no momento da crucificação. Se a gente for ver o relato da crucificação, a gente vai ver que Maria e algumas outras mulheres permaneceram seguindo Jesus durante a crucificação, observando Jesus em todo momento, chorando e lamentando o assassinato que elas estavam presenciando. E no momento que Jesus então morre, elas estão observando a morte de Jesus. E quando eles colocam Jesus no túmulo, Maria estava entre as mulheres que viram onde Jesus tinha sido colocado. Então, Maria teve um encontro radical com Jesus, ela foi completamente transformada por esse encontro, liberta de uma cadeia que ela vivia aprisionada. Ela segue Jesus durante esses anos todos em que ele teve o seu ministério aqui, não sei afirmar por quanto tempo ela esteve com ele, porque eu não sei em que momento exato do ministério de Jesus ela começou a segui-lo, mas até o momento da sua crucificação e da sua morte, Maria estava lá fielmente olhando, e não só olhando como pagando também, porque o Carson, quando ele vai comentar essa passagem, o fato de Maria estar pedindo para o jardineiro, me falem onde vocês o colocaram, é porque ela tinha dinheiro para levar, né? Ela tinha os óleos, os aromas e tudo mais para ungir Jesus. Então, ela daria conta de pagar para que esse ato, essa cerimônia, enfim, fosse feita. Ela estava disposta a colocar o seu dinheiro nisso. Então, era uma mulher que ainda financiava todo o ministério. Então, Maria, ela persegue Jesus, ela é uma discípula fiel de Jesus. Então, ela sabia quem Jesus era. E é estranho pensar que Jesus tinha morrido ali há 3 dias, né? Assim, por mais que ela tivesse muito desesperada e enlutada e chorando muito, é difícil pensar que ela encontraria Jesus e não o reconheceria. E o próprio Jesus está diante dela e ele está perguntando: a quem você procura? E esse texto capturou o meu coração porque é o próprio Jesus perguntando para ela, olhando nos olhos dela e perguntando: quem você está procurando? Isso nos leva a entender que Maria Madalena estava procurando Jesus, morto. Um homem morto. Ela estava procurando Jesus que ela conhecia. Ela estava procurando Jesus que cabia dentro da cognição dela, daqueles anos de caminhada que ela viu fazer milagres, que ela viu pregar e que ela viu assassinado na cruz. Que ela viu o corpo completamente destruído. Que ela viu morrer, que ela viu dizer, né, meu Deus, por que me abandonaste? Que ela viu ser descido da cruz e colocado no túmulo com José de Arimateia. Ela estava procurando o corpo desse Jesus. Todo detonado, ela estava procurando o corpo de um homem morto. Ela estava procurando o Jesus que ela conhecia. Só que esse Jesus vivo, ressurreto, na frente dela tem uma novidade para ela. Eu sou muito mais do que o que você conhece. Eu sou muito além daquilo que você sabe. Quem você está procurando? A quem você está procurando, Maria? Maria Madalena precisou do próprio Jesus para reconhecer quem Jesus era. E isso me faz refletir sobre a nossa relação com
com Jesus. Se nós nos relacionamos com o Cristo que está vivo hoje. Ou com Jesus que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Porque Cristo está ressurreto hoje. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você tem uma caminhada com Jesus. Jesus fez alguma coisa na sua vida anos atrás. Ele tocou a sua família, ele tocou o seu corpo, ele convenceu você do seu pecado. Você tem uma história com Jesus e isso é lindo, maravilhoso. Só que Jesus está vivo hoje. Jesus hoje pode falar uma coisa que ele nunca falou para você. Jesus hoje pode aparecer de uma forma que nunca apareceu para você. Você se relaciona com um Deus que está vivo, porque essa é a grande diferença nossa de outras religiões. As outras religiões vão pregar homens que andaram pelo mundo, deixaram ensinamentos e uma promessa de algo que vai acontecer lá na frente. A diferença nossa é que nós nos relacionamos com um Deus que é homem, que está sentado num trono vivo hoje. Hoje. Que hoje quer olhar para os seus olhos, falar o seu nome e dizer uma coisa que você nunca ouviu. Por quê? Porque Jesus não se esgotou no seu conhecimento. Jesus é muito além do que o que você conhece dele. Jesus está para muito além dos milagres que ele já operou na sua vida. Jesus está para muito além dos ensinamentos que ele já te deu. E às vezes, gente, nós estamos desesperados procurando Jesus e Jesus está diante de nós. De uma forma que ele nunca apareceu para a gente antes, só que nós não conseguimos vê-lo. Nós não conseguimos enxergá-lo. E ele está diante de nós falando, eu estou vivo. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Tem uma citação do Andrew Murray. Eu vou ler para vocês. É sobre as mulheres e esse episódio. Só que relatado pelo evangelista Lucas. Como começaram a manhã daquele dia, as mulheres? Com os corações tristes e perturbados, porque pensavam que Jesus estava morto. Não sabia que ele estava vivo. E esse é o estado de muitos cristãos. Olham para a cruz e lutam para confiar em Cristo, mas nunca aprenderam a bem-aventurança de crer que existe um Cristo vivo para fazer tudo por eles. Ó, aquela palavra dos anjos às mulheres: por que buscais o vivente entre os mortos? Qual é a diferença entre um Cristo morto, a quem as mulheres foram ungir, e um Cristo vivo? Um Cristo morto, devo fazer tudo para. Um Cristo vivo, faz tudo por mim. Quando a gente se relaciona com o Cristo que a gente conhece, talvez a gente vá diante dele com a predisposição daquilo que ele vai pedir para eu fazer. Já sabendo o que a gente acha que ele vai falar. Então, você está com uma situação na sua vida, você já acha que você sabe o que Jesus vai te dizer, você já acha que Jesus vai te mandar fazer um monte de coisa. A diferença de quando você se relaciona com um Deus que está vivo é que você não vai diante de Deus perguntando assim, Jesus, o que eu tenho que fazer? Ou o que o Senhor quer que eu faça? Você vai diante dele falando assim, Jesus, o Senhor pode fazer por mim? Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus, o Senhor pode resolver isso para mim? Jesus, o Senhor pode dar uma saída nova, diferente? Eu tenho um Cristo que pode fazer tudo por mim. Por quê? Porque ele está vivo, ele está vitorioso, ele está sentado num trono de glória, ele já venceu. Ele não está morto na cruz, ou ele não é o Cristo do ano passado. Ele não é o Cristo que fez alguma coisa lá atrás por mim. Ele é um Cristo que está fazendo hoje alguma coisa. Sabe, a gente não é, gente, um grupo de pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho para viver uma vida dizendo que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho alguns anos atrás e se encontrar com Jesus no final. Nós somos um povo que está vivendo hoje com Jesus, que são alcançadas pela mensagem do Evangelho dia após dia. É por isso que a gente vem domingo após domingo para ouvir a mesma coisa. Para ouvir que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele nos libertou dos poderes e da potestade do inferno para vivermos uma vida hoje, gloriosa, e nos relacionarmos diretamente com esse Deus vivo hoje. Se isso é a reencenação do que estava acontecendo no jardim, nós precisamos andar como quem crê que a nova criação foi iniciada nesse momento e que Jesus volta a nos encontrar para falar diretamente conosco, como era com Adão e Eva. E talvez a gente perca um pouquinho disso, porque a gente não
viveu, talvez no tempo em que você precisava ir até um sacerdote para falar com Deus. Mas apesar da gente não viver isso na nossa eclesiologia, a gente não se montar desse jeito em que você precisa ir até um sacerdote para chegar até Deus, muitas vezes é esse o jeito que a gente vive. Você não se relaciona com esse Deus vivo, você está sempre pedindo para alguém fazer isso por você, para alguém intermediar essa relação. Quando a nova criação foi inaugurada, nós podemos falar com esse Deus vivo agora, ouvir direto dele. E não só isso. Mas na continuação da história, gente, quando Jesus vira para Maria e fala o nome dela, aqui todos os comentaristas que eu li mencionam o texto das ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. Todos eles citam o mesmo texto. Maria ouviu a voz de Jesus e ela reconheceu que era o mestre dela falando com ela. Só que olha que interessante, ele continua dizendo o seguinte lá no verso 17: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Gente, segundo o Carson, esse é um dos textos mais difíceis. O texto que diz não me detenha, é um dos textos mais difíceis de se. Eu ia falar fazer autópsia, mas não é autópsia, é de exegese mesmo? Enfim. Esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, segundo o Carson. Por quê, gente? Porque um pouquinho mais para frente, se a gente for ler, tem algumas traduções que vão trazer que Jesus está dizendo não me toque para Maria Madalena. A tradução da NAA ficou melhor com não me detenha, está mais a ver com o que Carson diz que seria a melhor interpretação desse texto mesmo. Mas porque um pouquinho mais para baixo, quando Jesus aparece para Tomé, ele fala para Tomé encostar nele. E aí isso gerou muitas dúvidas entre os teólogos ao longo da história de por que Jesus fala para Maria Madalena não tocar nele e depois por que ele fala para Tomé tocar nele. Fica um negócio meio assim, podia ou não podia tocar em Jesus? Jesus come, mas daí não pode tocar aqui. Então ele era só muitas discussões sobre esse texto. Mas que a melhor interpretação desse texto, no caso, seria a seguinte: que a ideia, eu vou ler para vocês. A ideia deve ser, portanto, parafraseada dessa forma: Pare de se agarrar a mim, pois ainda não subi para o meu Pai. Isto é, ainda não estou no estado ascendido. Assim, você não tem de se prender a mim como se eu estivesse para desaparecer permanentemente. Este é o tempo para a alegria e para compartilhar boas novas. Não para grudar em mim como se eu fosse algum sonho privado muito bem protegido que se tornou realidade. Pare de se prender a mim. Mas vai e diga aos meus discípulos que eu estou em processo de subir para o meu Pai e o seu Pai. Tá. Maria encontra com Jesus, aí agora ela percebeu que é Jesus. Então, primeiro plot twist, Maria descobriu que Jesus era muito além daquilo que ela imaginava, apesar de conhecer ele, de acompanhar ele, de saber tudo que ele falava, de ser uma discípula fiel. Ela descobre que ele é muito além. E o cara morre e ressuscita e tá lá diante dela andando. Agora tem uma segunda coisa. Por quê? Porque ela encontra ele. Gente, tá resolvido o mistério, né? Se agarra e bora, vamos continuar. Porque agora Jesus voltou no turn down for what? Ele vai chegar nos sacerdotes e vai mostrar o que ele manda. Eu não sei o que passou na cabeça de Maria Madalena, mas assim, é o momento. Jesus ressuscitou. Agora ele vai mostrar para os sacerdotes e para os romanos que ele manda. Sei lá o que passou na cabeça dela, né? Mas assim, beleza, vamos continuar. Por quê? Porque foram 3 dias de tormento, de luto, a gente presenciou um assassinato. E ele tá aqui, é o meu mestre, é o meu Rabone. Lucas vai dizer que as mulheres se atiram aos pés de Jesus. E aí quando Jesus diz isso, não me detenha. Tem uma novidade nessa história. Jesus está falando, não vai continuar do jeito que estava. Agora é um novo tempo. Agora é um tempo de anúncio. Agora a mensagem mudou. O reino de Deus não está próximo, o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem, Maria, não me detenha. Eu não vou continuar andando por aqui sendo perseguido por esses homens. Eu vou voltar para o meu pai. E você, Maria, vai anunciar isso para os meus discípulos. É inaugurado um novo tempo. Maria, eu estou te dando uma nova missão. Você não vai mais andar aos meus pés.
vendo o que eu faço e ouvindo as minhas palavras. Agora você vai anunciar uma mensagem. Vocês entendem, gente? Maria foi ao encontro desse túmulo procurando um Jesus que ela conhecia e que ela viu ser assassinado diante dela. Ela foi procurando um Jesus que estava morto. Para fazer o que ela achava que ela tinha que fazer, que era cuidar daquele corpo, era ungir, era honrar aquele corpo. E Jesus era muito além daquilo que ela imaginava. E quando ela encontra ele, ela já tem pré-determinado na mente dela o que vai acontecer. A gente vai continuar. Vamos continuar a missão, vamos continuar caminhando com Jesus. Agora Jesus vai fazer o que ele... Vai dar certo, vai fazer o que ele tinha que fazer. E Jesus vem com uma novidade. Esse não é o tempo de ficar comigo. Esse é o tempo de anunciar. Gente, nos nossos encontros com Jesus, quando a gente vai até ele, a gente não pode ir até Cristo pensando que a gente sabe a resposta. Pensando que a gente sabe o que ele vai dizer pra gente. Pensando que a gente sabe quem ele é. Porque Cristo é muito mais do que a gente conhece. A gente precisa ir com a expectativa de que ele é muito além daquilo que nós já conhecemos dele. E mais, que nesse encontro com ele, a gente pode ter transformada a missão, aquilo que a gente acha que a gente vai fazer, porque muitas vezes a gente vai para Cristo. Eu sei o que ele é, eu sei o que ele vai dizer, eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe marido e mulher, quando fala, ou mãe também, assim, a mãe fala 1000 vezes e o filho não faz. Aí vem uma pessoa aleatória e fala, e daí faz. Às vezes a gente vai para Cristo já achando que a gente sabe o que ele vai dizer, já achando o que ele vai dizer para a gente fazer. A gente precisa ir para Cristo crendo que ele é muito além, crendo que ele é um Cristo vivo, que pode dizer algo completamente diferente, pode nos dar uma nova missão, uma nova direção. Gente, isso é muito forte, porque basicamente é uma mensagem dizendo que Jesus não está morto. E talvez na sua cognição você pode dizer assim, mas eu sei que Jesus não está morto. Sabe mesmo? Você se relaciona com ele como alguém que está vivo? Ou como alguém que só livrou, eu não estou dizendo que isso é pequeno, mas ou como alguém que só livrou você do divórcio 10 anos atrás, ou como alguém que só alcançou sua família, não sei quanto tempo. A mensagem de Maria Madalena foi: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. As testemunhas falam daquilo que elas veem e ouvem. Você testemunha das coisas que você vê e ouve todos os dias? Ou só daquilo que você ouviu 15 anos atrás? Viu 15 anos atrás? O que você está ouvindo de Deus hoje? O que Deus está falando para você hoje? E pode ser a mesma mensagem, não tem problema, mas ela precisa estar queimando no seu coração hoje. Amém? Você pode orar pedindo para Jesus restaurar o poder da ressurreição na sua vida? Porque é isso que ele fala, que o poder da ressurreição ia acompanhar os discípulos dele. Que muito além daquilo que eles viram Jesus fazer, eles iam fazer. Jesus, eu quero, na sua presença, pedir perdão, Senhor, como corpo de Cristo, como o seu corpo, Senhor. Que Deus se relaciona com o Senhor como quem já sabe tudo que o Senhor vai dizer, como quem já sabe tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Deus nos perdoa por não nos relacionarmos com o Senhor como um Deus que está vivo, Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor está vivo hoje, que o Senhor está vivo, assentado num trono de glória, Senhor. E que hoje o Senhor fala conosco, hoje o Senhor nos chama pelo nome. Hoje o Senhor quer nos alcançar, dizendo que o Senhor é muito além daquilo que a gente conhece, que o Senhor é infinitamente mais poderoso, que o Senhor é infinitamente mais fiel, mais bondoso, mais generoso do que o que a gente conhece. De que no tempo chamado hoje o Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Todos os dias anunciam essa verdade, Deus. A verdade de que o Senhor está vivo, de que o Senhor venceu a morte, Jesus. Senhor, eu oro. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor. Porque o Senhor pode estar diante de nós e nós não te reconhecemos, Jesus.
Deus, crer na ressurreição é algo sobrenatural. Crer que o Senhor está vivo é sobrenatural. O Espírito Santo nos convence disso. Abre os nossos olhos para enxergarmos Jesus vivo diante de nós. Vivo diante de nós, Senhor. Jesus, eu quero orar por irmãos aqui, Deus, que se prendem em coisas que o Senhor disse há tantos anos atrás, Senhor. E Deus, nunca mais foram para diante do Senhor. Nunca mais foram procurar o Senhor no dia chamado hoje. Nunca mais foram para diante do Senhor. E vivem sempre, Deus, com a experiência do retiro de anos atrás. Vivem sempre com a experiência lá do passado, Senhor. Eu quero orar, Deus, por encontros com o Senhor. Hoje, Deus, por encontros com o Senhor essa semana. Por encontros, Senhor, contigo, Jesus. Com Cristo que está vivo e ressurreto. Que já venceu, que é vitorioso, Deus. E eu oro, Deus, por direção, Senhor. Eu oro, Deus, para que recebamos do Senhor, Deus, a direção, Senhor. Para que sejamos, Deus, esses que anunciam, Deus. Que contam essa verdade. O Senhor estava dizendo que era um tempo de alegria, que era um tempo de anúncio que o reino chegou, Senhor. Faz a sua noiva uma noiva alegre, que anuncia a chegada do reino, que vive com Cristo dentro dela, Senhor.